Programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar. Queridos amigos, que alegria, programa ABC do Espiritismo pela nossa TV Mundo Maior. Programa sempre apresentado por Sérgio Vilar e André Luiz Querini Vilar. Queridos amigos, nossa gratidão, mas gratidão mesmo, de coração, pela sua audiência. Porque é a sua audiência que nos dá toda essa vitalidade para continuarmos a nossa caminhada, levando sempre uma mensagem de amor, de paz e de alegria. Eu gosto muito quando o André diz que, logicamente, nós temos também as nossas imperfeições. Procuramos fazer o melhor, procuramos dar o melhor, procuramos estudar de uma maneira mais intensa. Mas como a doutrina ainda é de uma complexidade muito grande, nós pedimos desculpas se por acaso, de vez em quando, nos equivocamos em algum ponto e gostaríamos que você participasse do nosso programa. Seja elencando as coisas boas ou alguns equívocos para que a gente possa melhorar ainda mais o nosso programa. É isso mesmo, André Luiz? Sem dúvida. É igual que Kardec coloca na sua obra. Se em algum ponto a ciência provar que aquele parágrafo, aquele ponto de vista está errado, tire aquilo e fique com o restante. E é igual o Emmanuel falou para o Chico: se eu disser algo contrário às obras de Kardec, me deixe de lado e fique com ele. Então é a mesma coisa, se nós erramos num ponto, fique com o conteúdo. Ouça tudo, absorva o que te ajudou e no resto nós também estaremos mudando, aperfeiçoando. Há pouco, meu pai arrumou uma palavra, fomos arrumar, que eu também vi que falava errado, é o aprendizado constante e permanente. Nós hoje vamos dar continuidade no nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Dando continuidade no capítulo 6, o Cristo Consolador, hoje nós vamos ver o Consolador Prometido. Mas antes, mande a sua mensagem e interaja conosco pelo WhatsApp 19 997 782794. Quem não tem pergunta, sugestão, dúvida, pode mandar o seu nome e a sua cidade para receber diariamente e gratuitamente mensagens de reconforto, paz íntima, auxílio, vídeos. Venha fazer parte deste projeto. Hoje, querido Sérgio, nós vamos falar um pouquinho onde está inserido no Novo Testamento que num tempo não determinado, poderia ser no século XV, no século XX, no século XIX, no século XVIII, nós teríamos um Consolador, uma continuidade, um outro Consolador. Nós teríamos a visão mais ampliada do que Jesus disse na sua época. Então é um tema que é palpitante, é um tema que envolve muitas coisas bacanas que eu espero que o nosso telespectador também se contagie conosco. Item 3. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito da Verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Está no Evangelho de João, no capítulo 14, versículos de 15 a 17 e 26. Estava num programa radiofônico na cidade de Santos, quando um ouvinte liga e ele pergunta onde é que nós podemos encontrar no Novo Testamento uma passagem que possa decifrar uma mensagem de Jesus falando do Espiritismo. E nós, naquele momento, estávamos dando a entrevista quando o nosso Dr. Marco Antônio percebeu o sentido da mensagem e nos fez relembrar exatamente essa passagem que estamos estudando hoje, que foi narrada por João. Se vós me amais, guardais os meus mandamentos, e eu rogarei a Deus, o nosso Pai, e ele vos enviará um outro Consolador. Vamos aqui fazer uma pequena pausa, porque Jesus
aceita ser o Consolador, mas ele também sabia e sabe que nós precisávamos compreender um pouco mais, porque a mensagem que ele legou na sua época, nós não tínhamos condições de compreendê-la, como até hoje, em pleno século XXI, nós não conseguimos entendê-la de uma maneira mais clara. Eu rogarei a Deus e ele vos enviará um outro Consolador. Dirás tudo o que eu já vos tenho dito e muito mais. Então Jesus promete um novo Consolador. E é essa a função que o Espiritismo traz para todos nós. É por isso que quando Allan Kardec sai daquela reunião das mesas girantes, chega em casa, começa a escrever e as pancadas começaram na sua casa. Ele ia escrever, as pancadas começavam. No dia seguinte, retornou ao grupo e quis saber o porquê. E ele então teve a informação de que o Espírito estava mostrando a ele que o que ele estava escrevendo era equivocado. Num determinado momento, ele pergunta quem é o Espírito e se identifica como o Espírito da verdade. Ou seja, o próprio Jesus, diante da sua profecia há 19 séculos atrás, vem mostrar para a humanidade que realmente era a hora de visualizar um novo momento aqui na Terra. O Espiritismo é o Consolador prometido, mas daí vem uma outra pergunta, para ser, para executar o papel é outra. Será que hoje, após quase 2 séculos de codificação, quase 200 anos, 162 para 163 anos da primeira obra, que é o Livro dos Espíritos, publicado na Primavera Europeia, no dia 18 de abril de 1857, publicado em Paris. Pois bem, nós somos no papel a revivescência do cristianismo primitivo, mas nós estamos conseguindo, nas casas espíritas, no Brasil e no exterior, sermos de fato este consolo? Nós estamos gerando para as pessoas que vêm na casa espírita o amparo, o esclarecimento, o reconforto, o tratamento às obsessões, o encaminhamento à mediunidade. Jesus foi o consolo, mas não compreenderam, deturparam a sua mensagem, enveredaram para o materialismo, para as convenções do mundo, para as manobras políticas e religiosas. Aí vem o Espiritismo, em que, assim que Kardec desencarnou, tivemos a adulteração do livro A Gênese, tivemos a viúva de Kardec passando por grandes provações por aqueles que deram continuidade nas obras que Kardec fundou. Então nós vemos que do que adianta nós termos um tesouro, do que adianta nós termos uma doutrina, uma religiosidade, uma religião muito bonita, sendo que o passo básico, que é a fraternidade, nós temos dificuldades de ter no dia a dia. Uma vez me faz lembrar, André, um dirigente espírita, eu estava em Portugal, e ele me fez a seguinte pergunta: você, Sérgio, não desanima com as atitudes dos espíritos? Você não desanima com o espiritismo? Eu disse a ele: vamos dividir o espiritismo em 2 partes. O espiritismo trazido por Kardec, através das orientações dos espíritos, é a coisa mais bela do mundo. O espiritismo vivenciado pelo homem, ainda existe a hipocrisia, que é o que acontece com todas as religiões, ainda na atualidade. Então, quando nós começamos a estudar a doutrina espírita e vamos incorporando a doutrina espírita dentro de nós, nós vamos começando a ter uma nova vertente. É essa vertente do amor, a vertente da bondade. Realmente o que nós percebemos, André, que é um alerta para o movimento espírita, que quando nós conversamos com o dirigente espírita, porque veja, para você ser um padre,
Você estuda e é um dos cursos que mais se estuda no Brasil e no mundo. Para tirar a condição de um padre, você estuda muitos anos seguidos. E é um estudo muito forte. As igrejas evangélicas sérias, você tem que fazer alguns cursos a nível de faculdade, dentro do campo daquilo que eles pregam, dentro da filosofia, dentro da teologia, dentro de uma série de coisas que são importantes para ele. O movimento espírita não tem uma casta organizada, e isso, em partes, é bom. Mas, por outro lado, nós também estamos vendo muitos dirigentes espíritas, André, que não se preocupam em conhecer aquilo que estão falando e vivendo. Ou seja, como é que nós podemos ser um presidente de uma casa espírita? Nós estamos falando de um presidente. Se ele não conhece o Pentateuco espírita, se ele não conhece as revistas espíritas, se ele não conhece o nascimento do espiritismo. Outro dia, André, eu passei por uma situação que eu queria comungar com você e com o nosso telespectador. Eu estava com um dirigente em Portugal, presidente de uma casa. Ele se vangloriou para mim, dizendo que ele nunca havia lido um livro. E era o presidente da casa. Veja o perigo que o espiritismo está correndo por essas questões, que nós temos que começar a repensar no movimento espírita com mais seriedade. E é importante dizermos que essa história que o nosso querido Sérgio narrou de Portugal não é uma realidade da maioria das casas em Portugal. Lá tem trabalhos sérios, com pessoas sérias, mas é a nível mundial. No Brasil nós também encontramos muitas pessoas que têm este tipo de fala. O Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, que o nosso querido Sérgio é o dirigente aqui em Itapira, é de 1901. No início do século passado, de fato, nós precisávamos de perseverança, boa vontade, pegar no trabalho. Hoje, além de tudo isso, nós precisamos também de conhecimento para sabermos com que estamos lidando, para sabermos com quem estamos lidando, porque muitos centros hoje são dirigidos por espíritos mal intencionados, não é porque os encarnados são maus, mas porque não têm um conhecimento do que estão fazendo. Nós vamos para um pequeno e breve intervalo. O assunto é palpitante, já retornaremos com esse assunto. Não sai daí não. Programa BC do Espiritismo pela TV Mundo Maior. Queridos amigos, retornamos com o programa BC do Espiritismo pela nossa TV Mundo Maior. Você sabe que esse programa é sempre apresentado por Sérgio Vilar e André Luiz Chiarini Vilar. André, hoje nós estamos com um assunto palpitante. E eu gostaria que você falasse para o nosso telespectador, porque muitos estão ligando a TV agora, entrando agora para assistir ao programa. Qual é o tema que nós estamos estudando? Nós estamos vendo o Consolador Prometido. Está inserido no capítulo 6º, o Cristo Consolador, no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vimos na primeira parte o trecho bíblico em que João narra para nós a vinda do Consolador. Agora nós vamos ver o item 4º, que é Allan Kardec falando sobre essa mensagem. Mas antes, eu tenho um convite muito carinhoso e fraterno a fazer a você que está nos acompanhando. Todos os domingos, às 18 horas, horário de Brasília, nós realizamos pela minha fanpage e pelo meu Instagram o Evangelho no Lar. Venha fazer parte disto, venha abrir a sua porta para que juntos possamos pedir pela paz, pelo equilíbrio, agradecendo a semana que tivemos, pedindo pela semana que teremos. A minha fanpage é só você procurar por André Luiz Chiarini Vilar ou já digitar o link facebook.com/André Luiz Vilar, 1 de número. E para me seguir no Instagram é @André Luiz C. Vilar. Venha participar já neste domingo do nosso Evangelho. No item 4, Allan Kardec nos fala: Jesus promete outro Consolador,
é o Espírito da Verdade, que o mundo ainda não conhece, pois que não está suficientemente maduro para compreendê-lo, e que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para fazer lembrar o que o Cristo disse. Se, pois, o Espírito da Verdade deve vir mais tarde, ensinar todas as coisas, é que o Cristo não pôde dizer tudo. E se ele vem fazer lembrar o que o Cristo disse, é que o seu ensino foi esquecido ou mal compreendido. O Espiritismo vem, no tempo assinalado, cumprir a promessa do Cristo. O Espírito da Verdade preside o seu estabelecimento. Ele chama os homens à observância da lei, ensina todas as coisas, fazendo compreender o que o Cristo só disse em parábolas. O Cristo disse que ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porque ele fala sem figuras e sem alegorias. Levanta o véu propositalmente lançado sobre certos mistérios e vem, por fim, trazer uma suprema consolação aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, ao dar uma causa justa e um objetivo útil a todas as dores. Nestes primeiros parágrafos que tivemos a oportunidade de ler, compreendemos claramente que o Espiritismo vem no momento assinalado, vem no momento propício em que nós, humanidade, já tínhamos o mínimo de condições para compreender toda esta revolução moral que o Espiritismo nos traz. O Espiritismo, ele traz uma revolução íntima. É uma mensagem para cada adepto. Ele não está preocupado em ter um centro lotado com milhares e milhares de pessoas dizendo ser espíritas. Pelo contrário, Kardec disse que é preferível ter várias casas pequenas do que uma única grandiosa, para que haja amor, fraternidade, respeito, um trabalho de união, um trabalho de sintonia, com propósitos elevados. O que isso significa para todos? Que o Espiritismo, ele é interpretado também conforme o grau espiritual de cada adepto, de cada ouvinte. Para alguns, a mensagem é fácil de ser compreendida e é fácil de ser vivida. Para outros, nem tanto. Cada um conforme a sua aceitação, intelectualidade e espiritualização vai atingindo a finalidade de sua existência. Muitos estão tendo contato com o Espiritismo para verdadeiramente serem espíritas numa próxima existência. Poucos verdadeiramente conseguem ser espíritas no termo que Kardec disse. Nós estamos a caminho de ser. Nós não somos ainda. Nós somos um médium em desenvolvimento, nós somos um orador em desenvolvimento, nós somos um escritor em desenvolvimento, nós somos um passista em desenvolvimento, nós estamos nos aperfeiçoando no cotidiano. É interessante, né? Eu cheguei a escutar isso, todos sabem que eu frequentei a casa do Chico desde 1985. Eu me lembro que uma vez o Chico estava esclarecendo o grupo que estava ali conosco sobre uma questão que alguém lhe perguntou sobre a questão do arquivo mental. E o Chico fez uma explicação e dizia que Emmanuel estava ali perto, e ele diz que a média reencarnatória é de 150 a 200 anos. Isso aí o Espiritismo ainda não tinha completado 130 anos, na época em que nós estávamos à sua casa. E ele então começou a explicar que se nós pegarmos o livro do Alcorão e lermos, nós vamos ter uma noção do Alcorão, nós vamos ter uma noção de que nós já conhecemos aquele material. Se pegarmos um livro dos judeus, se pegarmos um livro dos maometanos, se pegarmos um livro dos budistas, nós vamos ler aquilo e dizer, interessante, parece que eu conheço isso, porque vai abrindo arquivos mentais. Então, naquela altura, o Chico diz assim, de todos que estão na Terra, poucos são espíritas reencarnacionistas da época de Kardec.
Ou seja, a grande maioria de nós ainda não temos o chamado arquivo mental. E esse arquivo mental está sendo construído agora com o advento dessa existência. E é por isso, André, que voltamos a enfatizar aquele assunto que tocamos no primeiro bloco sobre a questão do estudo. Porque como é que nós vamos criar um arquivo correto se nós não estudarmos? O movimento espírita precisa acabar com aquela lei do achismo. É um tal de eu acho disso, eu acho daquilo. Se a gente acha, a gente não deve expor ao público. Porque quando eu acho, é porque eu não tenho certeza. E se eu não tenho certeza, eu não posso emitir um pensamento meu. É verdade que às vezes nós podemos nos equivocar sobre determinados assuntos. É verdade, não por maldade, mas sim por ignorância. Agora, o que nós não podemos é falar de uma doutrina apenas no campo do achismo. Sim, e um outro problema que nós vemos na atualidade é que o Espiritismo ele tem focado muito as suas casas a feição de ser um hospital. Recebe as pessoas, os doentes da matéria, os doentes do espírito, os doentes do corpo físico e os doentes do corpo espiritual. É um equívoco olharmos só por isso. O Espiritismo também é uma escola. O Espiritismo também é uma universidade. Kardec, ele deixou toda uma base doutrinária mostrando para nós, por estudos, por comprovações, por teses, por teorias, que a nossa ciência, ela é uma ciência experimental. E não podemos ver o Espiritismo apenas como um galpão que vai receber doente daqui, doente dali. Não. O Espiritismo é mais do que isso. A gente tem sim o aspecto consolador, tem sim o aspecto do assistencialismo, temos sim que ter atividades como sopa fraterna, distribuição de cestas básicas, distribuição de agasalhos, porque ainda vivemos num planeta que existe a miséria, sim, até no Brasil. Tem pessoas aqui na sopa, em Itapira, no estado de São Paulo, um dos estados mais desenvolvidos do Brasil, que tem pessoas para mim que falam assim: André, fazem 4 dias que eu não como. Então nós temos ainda, não precisamos ir longe de Itapira, não precisamos sair do estado de São Paulo. Ainda temos muitas dificuldades na periferia da nossa própria cidade. Então nós começamos a ver que isso tudo o Espiritismo precisa focar, mas o Espiritismo precisa focar também em ajudar as pessoas, dando instrução. Tem pessoas que estão no tratamento há 10 anos. Esse é um doente crônico, é passe, é água, é só evangelho. Esse, se você não der uma alta para ele vai ser a vida toda. Como o saudoso Richard Simonetti dizia, o Papa passe. É interessante também, André, que de tudo que você disse, nós chegamos no resumo. Quer dizer, precisamos trazer as pessoas para o estudo. E o estudo dentro da casa espírita, na forma de uma escola, tem que ser quase que obrigatório. E é essa obrigação que vai fazer com que as pessoas possam servir de maneira melhor. Eu tenho pessoas hoje, pela nossa obrigatoriedade do estudo que impomos na nossa casa, se é que a pessoa quer trabalhar, porque a nossa casa não tem voluntário. Eu particularmente, querido telespectador, eu confesso que eu não gosto de voluntário. O voluntário é aquele que vem o dia que quer, do jeito que quer, faz o que quer, não respeita geralmente disciplina, não respeita a norma. Às vezes a gente fica com dificuldade de conversar, porque às vezes é até um médico, é um engenheiro, é um promotor público, é um advogado, e a gente sempre ali com aqueles milindres temos dificuldade em falar alguma coisa. Então não, a nossa casa, nós temos estudantes que são os trabalhadores da casa. Então todos que participam dos trabalhos assistenciais da casa, seja a pomadinha em Chico Xavier, seja o trabalho de sopa, seja o trabalho de passe, o trabalho mediúnico, o trabalho de atendimento fraterno, o trabalho com a evangelização, todas as atividades da casa, obrigatoriamente a pessoa tem que estar em estudo. É isso que você quis dizer, né, André Luiz? Sem dúvida. Além do estudo, nós também temos as reciclagens ao longo do ano. Tivemos há pouco tempo, agora no final de janeiro, nós tivemos, por exemplo, uma manhã toda de estudo com os passistas.
Tem gente na casa que já dá passe há 15 anos, mas precisa passar por uma reciclagem. Como nós que fazemos os programas também, passamos por uma reciclagem, nós não sabemos de tudo. Equivocado o espírita que diz assim, eu sou médium há 15 anos, há 20 anos, há 30 anos, não preciso mais estudar. Não, está errado. O médium, ele não sabe tudo, o passista não sabe tudo, o dirigente espírita não sabe tudo. Nós temos que ser as primeiras pessoas a reciclar, porque se a gente parar no tempo, como é que a gente vai poder incentivar as pessoas ao estudo? Se a gente não for o primeiro a dar o exemplo, como é que a gente pode ser, mesmo não querendo ser o exemplo para... Porque o exemplo de uma casa espírita é o seu dirigente. Querendo sim, querendo não. Tanto quanto o referencial espiritual é o dirigente espiritual daquela casa. Por isso que o nosso querido Sérgio há pouco falou do Dr. Marco Antônio, que é o pseudônimo de Dr. Adroaldo Modesto Gil, que dirige todas as atividades do centro e também do nosso querido Sérgio. Queridos amigos, é uma pena. Terminou nosso tempo, nós vamos despedindo do seu coração generoso para com o nosso programa, da sua amizade, do seu carinho. Um beijo no seu coração. Agradecemos a sua audiência e vamos encerrando o programa ABC do Espiritismo pela nossa TV Mundo Maior. Um beijo carinhoso, até a semana que vem e que nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe e nos guarde hoje e todo sempre. Muita paz, muita luz, até o próximo programa. Você assistiu o programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar.